Bolsonaro está dizendo que a prisão dele, que vai acontecer, é algo iminente, será arbitrário. Arbitrário? Tem um monte de áudio contra ele. Vou mostrar para vocês um dos áudios que foram divulgados recentemente. Dos milhares, na verdade são milhões de mensagens, comunicações entre os investigados da Polícia Federal. Não tem nada de arbitrário. Como não tem absolutamente nada de tortura na delação do Mauro Cid. Bolsonaro quer ficar fazendo esses exageros. Só que não houve nenhum tipo de pressão adicional ao Cid para além da situação. E Bolsonaro sempre defendeu tortura, por que agora, no caso tivesse acontecido tortura com Mauro Cid, ele se tornaria um defensor dos direitos humanos? É incongruente, isso se chama desespero do Bolsonaro. E o pior é que ele é burro. Não tem outro adjetivo para adjetivá-lo. Os advogados estão falando, faça um gesto em direção ao STF. Ele não faz. Ele não faz. Não adianta. Ou ele abaixa a cabeça e começa a seguir as recomendações do advogado, ou ele vai se lascar. Na verdade, já está se lascando. Porque ele deveria, agora ele está criticando o local do julgamento. Não deveria ser julgado em Brasília. Não deveria ser julgado no STF. Ele deveria ter feito isso no começo. Agora já é tarde. Coloque nos comentários o que você achou desse áudio do general Mário Fernandes. E o Bolsonaro, ele tá estribuchando? A estratégia dele é melhor, na sua opinião? É melhor o Bolsonaro ir para o ataque ou ele ficar submerso, quietinho? Eu acho que é melhor ele ficar quietinho. Você tá sentindo que ele tá desesperado? Então se você não deixar o like no vídeo, o Bolsonaro vai escapar. Então deixa o like no vídeo, se você quer a prisão dele, e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele tá viajando pelo Nordeste. E quando eu vi a declaração dele, eu nem iria comentar os áudios que foram revelados, mas depois que eu vi a declaração dele, eu falei, não, tem que comentar, pô. Porque ele falou que a prisão dele é arbitrária, que não existem motivos para ele ser preso. Tem prova lá com pau para ele ser preso. E agora ele tá falando que é arbitrário? E ele tá criticando o local do julgamento dele. Ora, porque, chutei aqui. Porque o Bolsonaro não deveria ser julgado em Brasília, na opinião dele, não deveria ser julgado no STF, deveria ser julgado na primeira instância. Pode até ser. O problema é que o Bolsonaro deveria ter discutido as prerrogativas de foro privilegiado ou as prerrogativas de foro lá no início do processo. Não agora. Agora já são favas contadas, agora já era pra ele. Ao invés de ter atacado o Alexandre de Moraes ao longo de todo esse período, se lá no início o Bolsonaro tivesse atacado o local de julgamento, ele teria uma chance. Porque o Bolsonaro, ele não é mais presidente da República. Então ele não deveria ser julgado no STF, teoricamente. Ele deveria ser julgado na primeira instância. Mas ao invés de batalhar por isso, a ponto de ter uma sorte de cair com um juiz bolsonarista, não, ele ficou atacando o Alexandre de Moraes e não levantou a narrativa do local de julgamento. Agora já é tarde. Errou a estratégia de defesa no início. Eles até tentaram falar que eles não deveriam ser julgados no STF por falta de foro, tudo, no caso das joias. Isso lá no caso das joias. Antes mesmo do inquérito do 8 de janeiro. Perdeu tempo. Perdeu a possibilidade, o timing, como diria, e agora vai se lascar. E quer falar que a prisão é arbitrária? Olhem só esses áudios do general Mário Fernandes, que foi um daqueles responsáveis pelo plano Punhal Verde e Amarelo. Vou mostrar pra você, ó. Boa noite. Falando com o Cid. Meu amigo, antes de mais nada, me desculpa tá te incomodando tanto no dia de hoje. Mas, porra, a gente não pode perder a oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que, o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode acontecer, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. O Mário Fernandes, que tinha um cargo na Secretaria-Geral da Presidência da República, ou seja, ele era próximo do Bolsonaro, e esse foi o entendimento da Polícia Federal, ele fala, o Bolsonaro falou, dia 12. E dia 12 aconteceu algo. Houve a invasão à sede da Polícia Federal em Brasília. E o Bolsonaro falou, segundo o Mário Fernandes, até dia 31 dá pra gente fazer alguma coisa. O Bolsonaro, isso é muito claro, ele sabia de tudo o que estava acontecendo no governo dele. Tudo. Mas ele não poderia ter permitido que isso acontecesse. Ele deveria ter falado, larga isso pra lá. Vai acabar, vamos fazer a transição, cada um vai pra sua casa, ponto, acabou. Era o que ele deveria ter feito. Dá pra ver o telefone ali, né? Às vezes ele toca. Era o que ele deveria ter feito. Como presidente, como guardião da nação, ele fez isso não. Então não adianta ele choramingar. E não adianta agora ele falar que a delação do Cid foi tortura.
Primeiro que ele, Bolsonaro, defendeu a tortura. Ele defendia a brilhante Ustra. A gente vai esquecer disso? Sempre defendeu tal tipo de método para obtenção de informação caso a polícia estivesse em busca de alguma informação. Defendia isso. E não há nada de tortura no CID. Porque o Alexandre de Moraes falou, relembrou o Mauro Cid do contrato do acordo de relação premiada. Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer, olha, você está aqui por isso, por isso, por isso. Se você não fizer isso, 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 você vai perder o acordo. É bom reforçar. E não houve nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de admoestação para além da situação que já era uma situação tensa. Não adianta querer vitimizar o Mauro Cid. Cid está numa posição difícil. Ele ocultou algumas informações, sim, talvez até com medo de ser morto. Por que não? Quem é Mauro Cid na fila do pão? Ninguém. Ex-ajudante de ordens do Bolsonaro? Um coronel? Não é ninguém. Pode ter ficado com medo, pode ter ocultado informações. Talvez seja necessário até um programa de proteção para o Mauro Cid e seus familiares. Mas falar que aquilo foi tortura é um exagero. Um equívoco, como foi o equívoco da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fez uma reportagem no final de semana e o próprio Bolsonaro está tentando se beneficiar disso, dizendo que as conexões que a PGR fez de Bolsonaro com o 8 de janeiro são conexões frágeis. E há um erro por parte da cobertura política que beneficia o Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer reduzir a tentativa de golpe de Estado ao 8 de janeiro, ao dia 8 de janeiro, com a invasão à Praça dos Três Poderes. Quando a gente sabe que o Bolsonaro quer fazer isso, por quê? Porque ele não quer tocar nos bloqueios nas rodovias no segundo turno, porque ali foi uma tentativa de golpe de fato. E a relação do Bolsonaro com o 8 de janeiro, a gente sabe qual foi. Bolsonaro fomentou, Bolsonaro sabia da existência da festa da Selma, e ele não fez nada para coibir. Ele se desesperou por conta do 12 de dezembro, ele falou, ferrou, a situação saiu do controle, e ele chora em jantar diante do Dias Toffoli na casa do Fábio Faria, que era ministro das Comunicações. O Dias Toffoli fala, então vai embora, o Bolsonaro vai embora, sai do país, mas acontece a festa da Selma. Então a gente sabe a participação dele. A gente sabe. O que ele deveria fazer, segundo os advogados, que a Bela Megali do O Globo falou, trouxe informação, era criticar o 8 de janeiro. Falar, olha, teve gente ali que depredou, destruiu a Praça dos Três Poderes, destruiu o Congresso, principalmente o STF, destruiu o Palácio do Planalto. Essas pessoas precisam ser punidas. Mas o Bolsonaro não quer fazer isso. Mas os aliados estão dizendo, faça isso, Bolsonaro, não perca essa oportunidade, não erre. Vamos distensionar as relações. Mas ele não quer, ele está só seguindo o Eduardo, então ele vai se ferrar. E merece se ferrar. Porque ele está seguindo o Eduardo é uma besta. Não quer seguir os aliados. E na Câmara dos Deputados, alguns integrantes do PL, caso só Sênis Cavalcante, estão falando, olha, vamos mudar aqui o PL da anistia para tentar ser mais palatável, para ser aprovado, mas o Bolsonaro vai contra. Parece que o Bolsonaro quer ser preso, pô. Talvez queira, né?